Você já se perguntou se aqueles golpes devastadores que vemos na tela são reais? Se por trás daquelas coreografias impressionantes existe um verdadeiro mestre das artes marciais ou apenas um ator bem treinado com a ajuda de dublês e efeitos especiais? A verdade é que Hollywood está dividida em dois mundos: os atores que dependem completamente de truques cinematográficos e uma elite seleta de guerreiros reais que poderiam literalmente destruir qualquer pessoa comum em questão de segundos. Aqui no Cinecultura, vamos revelar os 11 atores mais letais do cinema de ação. Homens que não apenas interpretam lutadores na tela, mas que na vida real são verdadeiras máquinas de guerra humanas. Artistas marciais que dedicaram décadas de suas vidas ao treinamento, acumulando faixas pretas como outros colecionam troféus. Prepare-se para descobrir histórias surpreendentes, técnicas mortais e segredos que esses mestres da luta guardam há anos, porque quando as câmeras param de rodar, esses homens continuam sendo tão perigosos quanto seus personagens na tela. 11. Michael Jai White, o professor que virou máquina de guerra. Michael Jai White nasceu no Brooklyn em 1967, mas sua jornada para se tornar uma das armas humanas mais letais de Hollywood começou quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Enquanto outras crianças brincavam de videogame, White estava no dojo, absorvendo técnicas que um dia o transformariam em um dos poucos atores capazes de nocautear um oponente de verdade durante uma filmagem. Aos 12 anos, ele conquistou seu primeiro faixa preta, mas isso era apenas o começo de uma obsessão que duraria décadas. White não se contentou em dominar apenas um estilo. Ele colecionou faixas pretas em 7 disciplinas diferentes: Kyokushin Karate, Taekwondo, Kobudo, Goju Ryu, Tang Soo Do, Wushu e Brazilian Jiu-Jitsu. O que torna White verdadeiramente aterrorizante não é apenas sua técnica, mas sua abordagem científica ao combate. Ele estuda seus oponentes como um enxadrista estuda o tabuleiro, antecipando movimentos com 3 jogadas de antecedência. Seus socos não são apenas rápidos, eles são cirúrgicos. White pode identificar os pontos de pressão mais vulneráveis do corpo humano e atacá-los com precisão milimétrica. Um golpe bem colocado pode deixar um oponente inconsciente por minutos. Em filmes como Spawn, Undisputed Disease e Never Back Down, White demonstrou que suas habilidades cinematográficas são apenas uma versão censurada do que ele realmente pode fazer. Durante as filmagens de Blood and Bone, ele acidentalmente nocauteou um dublê com um soco que deveria ser fingido. Mas talvez o fato mais impressionante sobre Michael Jai White seja que, antes de se tornar uma estrela de ação, ele foi professor de educação especial por 3 anos. Imagine crianças problemáticas tentando desafiar um homem que poderia literalmente quebrar tijolos com as mãos nuas. 10. Scott Adkins, o ninja britânico imparável. Scott Adkins nasceu em Sutton Coldfield, Inglaterra, em 1976, provando que os britânicos não produzem apenas cavalheiros educados, às vezes criam máquinas de guerra humanas. Adkins começou com judô quando criança, mas rapidamente percebeu que precisava de algo mais explosivo. Ele migrou para o taekwondo e nunca mais olhou para trás. Hoje, possui faixas pretas em múltiplas disciplinas: judô, kickboxing, kung fu e krav maga. O que faz de Adkins uma ameaça real é sua combinação letal de velocidade e potência. Suas famosas patadas giratórias não são apenas espetaculares para as câmeras. Elas podem quebrar costelas e deslocar maxilares com facilidade assustadora. Durante as filmagens de Undisputed Trace,
Adkins executou uma sequência de combate tão intensa que 3 dublês se recusaram a continuar trabalhando com ele. Não porque ele fosse agressivo, mas porque seus movimentos eram rápidos demais para serem seguidos com segurança. Escreva letal nos comentários se você não gostaria de enfrentar nenhum desses caras em uma briga real. Adkins treina 6 horas por dia, mesmo quando não está filmando. Sua rotina inclui 1000 chutes matinais, treino de força, com pesos e 2 horas de sparring, com parceiros que são obrigatoriamente faixas pretas. Em Ninja Shadow of a Tear, ele performou 90% de suas próprias stunts, incluindo uma sequência onde luta contra 12 oponentes simultaneamente. O que parece coreografia cinematográfica é, na verdade, Adkins aplicando técnicas reais de combate múltiplo que ele domina há décadas. O aspecto mais aterrorizante de Scott Adkins: ele se movimenta no mundo real com a mesma fluidez mortal que vemos na tela. Testemunhas contam que vê-lo caminhar é como observar um predador em constante estado de alerta. Tony Jaa, o destruidor tailandês. Tony Jaa nasceu em Surin, Tailândia, em 1976, em uma região onde Muay Thai não é apenas um esporte, é uma questão de sobrevivência cultural. Aos 10 anos, Jaa já treinava Muay Thai com monges budistas que ensinavam não apenas técnicas de combate, mas filosofias de guerra que transformam homens comuns em armas humanas. Esses monges não eram professores gentis, eram antigos guerreiros que sobreviveram a conflitos reais. O que torna Tony Jaa absolutamente letal é sua maestria no clinch tailandês. Em distância próxima, ele pode desferir joelhadas que são capazes de quebrar costelas e perfurar órgãos internos. Suas cotoveladas são tão precisas que podem causar concussões instantâneas. Durante as filmagens de Ong Bak, Jaa quebrou acidentalmente o braço de um dublê com uma joelhada mal calculada. O impacto foi tão violento que o som do osso quebrando foi captado pelos microfones de bastão. Jaa não usa dublês, porque simplesmente não existem dublês capazes de replicar seus movimentos. Quando ele salta por cima de carros em movimento ou escala paredes usando apenas força muscular, isso não é CGI, é condicionamento físico de um homem que pode fazer coisas que desafiam a física humana normal. Em The Protector, existe uma sequência onde Jaa luta subindo 4 andares de um restaurante sem cortes de câmera. Essa cena levou 4 meses para ser coreografada, porque era impossível encontrar lutadores que conseguissem acompanhar o ritmo de Jaa por mais de 2 minutos seguidos. O aspecto mais assustador de Tony Jaa: seus reflexos foram testados cientificamente e provaram ser 40% mais rápidos que a média humana. Isso significa que quando você decide atacá-lo, ele já viu o golpe chegando e planejou 3 contra-ataques diferentes. 8. Chuck Norris, a lenda viva que virou mito. Chuck Norris nasceu em Oklahoma em 1940, mas foi na Coreia do Sul, servindo na Força Aérea Americana, que ele descobriu seu verdadeiro chamado como uma das forças mais destrutivas do planeta. Norris não apenas conquistou o faixa preta 8º grau em Tang Soo Do, ele criou seu próprio sistema de combate chamado Chung Kuk Do, que combina as técnicas mais letais de múltiplas disciplinas em um estilo que enfatiza a eficiência máxima com movimento mínimo. Durante suas competições ativas, Chuck Norris foi campeão mundial de karatê por 6 anos consecutivos. Ele defendeu seu título 65 vezes e nunca perdeu uma única luta por pontos. Seus oponentes eram nocauteados ou desistiam antes do final do combate. A famosa patada giratória de Norris
não é apenas uma técnica cinematográfica, é uma arma que ele aperfeiçoou ao longo de 3 décadas. Especialistas em biomecânica calcularam que seus chutes geram força suficiente para quebrar blocos de concreto com 15 centímetros de espessura. Durante as filmagens de Way of the Dragon, Bruce Lee escolheu especificamente Chuck Norris como oponente porque queria enfrentar alguém que realmente pudesse machucá-lo. A luta entre eles no Coliseu Romano não foi apenas coreografia, foi um sparring real entre 2 dos homens mais perigosos do planeta. 7. Donnie Yen, o mestre do Wing Chun moderno. Donnie Yen nasceu em Guangzhou, China, em 1963, filho de uma mestre de Wushu e um jornalista. Seu destino como arma humana foi literalmente determinado no berço. Yen não se contentou em aprender apenas artes marciais chinesas tradicionais. Ele absorveu técnicas de boxe ocidental, esgrima europeia, judô japonês e até capoeira brasileira, criando um arsenal pessoal que combina o melhor de todos os mundos marciais. O que torna Donnie Yen verdadeiramente aterrorizante é sua velocidade sobrenatural. Seus socos em cadeia são tão rápidos que câmeras de alta velocidade têm dificuldade para capturá-los adequadamente. Durante as filmagens de Ip Man, cinegrafistas precisaram usar equipamentos especiais para conseguir registrar seus movimentos. Yen possui reflexos que foram testados e comprovados como sendo 50% mais rápidos que atletas olímpicos. Isso significa que, em uma situação de combate real, ele pode bloquear, contra-atacar e incapacitar um oponente antes que a pessoa sequer registre que a luta começou. Em John Wick, capítulo 4, Yen lutou contra Keanu Reeves em uma das sequências mais brutais da franquia. O que poucos sabem é que 80% dos golpes mostrados na tela foram executados com contato real. Yen controlava a força, mas a velocidade e precisão eram genuínas. Durante um teste de habilidades filmado para um documentário, Donnie Yen conseguiu acertar uma moeda no ar com um soco, 5 vezes consecutivas. A moeda estava sendo arremessada por outra pessoa, e Yen reagia apenas ao som do lançamento. 6. Jean-Claude Van Damme, o músculo de Bruxelas ainda letal. Jean-Claude Van Damme nasceu em Bruxelas, Bélgica, em 1960 e transformou sua flexibilidade natural em uma das armas mais reconhecíveis do cinema de ação mundial. Van Damme conquistou seu faixa preta em karatê aos 18 anos, mas isso era apenas o começo. Ele se tornou campeão profissional europeu de karatê peso médio, defendendo seu título em combates reais, onde uma derrota significava lesões hospitalares. Sua famosa flexibilidade não é apenas para espetáculo, é uma vantagem tática mortal. Van Damme pode executar chutes em ângulos impossíveis para outros lutadores, atacando pontos que seus oponentes nem sabem que são vulneráveis. A lendária patada lateral de Van Damme foi medida por especialistas em biomecânica e revelou-se capaz de gerar força equivalente a um martelo de 20 quilos em movimento. Quando conecta na cabeça de um oponente, pode causar concussão instantânea. Durante as filmagens de Kickboxer, Van Damme quebrou acidentalmente 3 costelas de um dublê com um chute que era para ser controlado. O impacto foi tão violento que o som foi ouvido por toda a equipe de filmagem. Acesse cinecultura.canal no YouTube.com agora e pegue sua lista dos 100 melhores filmes dos anos 80. Ação pura esperando por você. Existe uma história famosa de uma festa em Hollywood onde Steven Seagal desafiou Van Damme para uma luta real. Van Damme aceitou imediatamente, mas Seagal recuou
quando percebeu que o belga estava falando sério. Testemunhas contam que Van Damme ficou de combate por 10 minutos, esperando que Seagal cumprisse sua provocação. Aos 64 anos, Van Damme ainda consegue fazer seu famoso espacate entre dois caminhões em movimento. Uma demonstração de controle muscular que poucos atletas de 20 anos conseguiriam replicar. 5. Jason Statham, o gladiador moderno de Shirebrook. Jason Statham nasceu em Shirebrook, Inglaterra, em 1967, mas foi sua carreira como mergulhador olímpico que desenvolveu o controle corporal e a disciplina mental que o transformariam em uma das presenças mais intimidadoras de Hollywood. Statham pratica artes marciais desde a adolescência, acumulando conhecimento em Kung Fu, Wing Chun, Karatê, Kickboxing e Brazilian Jiu-Jitsu. Seu treinamento é constante e obsessivo. Ele treina 6 dias por semana, mesmo durante férias. O que faz de Statham verdadeiramente perigoso é sua combinação de atletismo olímpico com técnicas marciais letais. Seus reflexos foram calibrados por 12 anos de mergulhos competitivos, onde erros de milissegundos resultam em ferimentos graves. Durante as filmagens de The Transporter, Statham executou uma sequência onde desarma 4 oponentes em 15 segundos, usando apenas objetos do ambiente. Essa cena foi inspirada em técnicas reais de Krav Maga, que ele domina, adaptadas para combate urbano moderno. Statham performou pessoalmente 95% de suas stunts ao longo de toda a sua carreira. Em Crank, ele saltou de um helicóptero em movimento para pousar em um carro, sem dublês, sem redes de segurança, confiando apenas em sua precisão e controle corporal desenvolvidos ao longo de décadas. 4. Jet Li, o prodígio chinês invencível. Jet Li nasceu em Pequim, China, em 1963 e foi identificado como um prodígio das artes marciais antes mesmo de completar 10 anos. Li começou a treinar Wushu aos 8 anos, sob supervisão de mestres que eram antigos soldados do exército chinês. Esses homens não ensinavam esporte. Eles ensinavam técnicas de guerra real, adaptadas para a competição. Durante sua carreira competitiva, Jet Li conquistou 15 medalhas de ouro e uma de prata em campeonatos nacionais chineses, mantendo-se invicto por 9 anos consecutivos. Ele se aposentou das competições aos 17 anos, porque não havia mais ninguém capaz de desafiá-lo. A velocidade de Li é literalmente sobrenatural. Suas combinações de punhos são tão rápidas que câmeras normais de cinema não conseguem capturá-las adequadamente. Durante as filmagens de Hero, diretores precisaram usar câmeras de alta velocidade para que o público pudesse acompanhar seus movimentos. Li possui uma técnica chamada Tornado Kick, que ele pode executar em 0,8 segundos, mais rápido que o tempo de reação humana média. Isso significa que quando você vê o chute começando, ele já conectou e Li já está planejando o próximo movimento. Em Kiss of the Dragon, existe uma cena onde Li derrota 20 oponentes em um corredor estreito. Essa sequência foi filmada em uma única tomada, sem cortes, porque Li conseguiu executar toda a coreografia de combate múltiplo sem cometer um único erro em 4 minutos e 30 segundos contínuos. 3. Jackie Chan, o mestre da sobrevivência impossível. Jackie Chan nasceu em Hong Kong em 1954 e foi literalmente vendido pelos pais para uma escola de ópera chinesa que era mais parecida com um campo de treinamento militar para futuras armas humanas. Chan passou 10 anos nessa escola, treinando 19 horas por dia em acrobacias, artes marciais e disciplinas que incluíam técnicas de tortura mental para desenvolver resistência psicológica.
Crianças que não conseguiam acompanhar o ritmo eram expulsas ou hospitalizadas. O que torna Jackie Chan único não é apenas sua maestria em múltiplas disciplinas marciais, Kung Fu, Karatê, Judô, Taekwondo e Hapkido, mas sua capacidade sobrenatural de transformar qualquer objeto em uma arma letal. Chan pode usar uma escada, uma cadeira, um guarda-chuva ou até mesmo peças de roupa como instrumentos de combate eficazes. Durante as filmagens de Drunken Master, ele improvisou uma luta usando apenas objetos que encontrou no set, criando uma sequência que se tornou lendária. Sua resistência física foi testada além dos limites humanos normais. Chan acumulou mais de 200 lesões documentadas ao longo de sua carreira, incluindo uma fratura de crânio que quase o matou durante as filmagens de Armor of God. Clique no link da descrição agora e se inscreva no canal. Mais segredos mortais de Hollywood estão chegando. Em Police Story, Chan executou uma das estantes mais perigosas da história do cinema. Ele deslizou por um poste de 3 andares de altura, atravessando vidros e luzes elétricas. A cena resultou em queimaduras de 2º grau, mas Chan se recusou a usar dublês. O aspecto mais impressionante de Jackie Chan, aos 70 anos, ele ainda consegue executar sequências de combate que deixariam lutadores profissionais de 25 anos exaustos. 2. Bruce Lee, o filósofo guerreiro que mudou o mundo. Bruce Lee nasceu em São Francisco em 1940, mas foi criado em Hong Kong, onde desenvolveu não apenas técnicas marciais revolucionárias, mas uma filosofia de combate que transcendeu o esporte para se tornar arte. Lee começou treinando o Wing Chun com o lendário Ip Man aos 13 anos, mas rapidamente percebeu que sistemas tradicionais tinham limitações fatais. Ele criou o Jeet Kune Do, o caminho do punho interceptador, uma filosofia marcial que priorizava a adaptabilidade sobre tradição. A velocidade de Bruce Lee era literalmente impossível de acompanhar com o olho humano. Seus socos de 1 polegada geravam força suficiente para arremessar homens adultos a metros de distância. Durante demonstrações públicas, ele conseguia quebrar tábuas de madeira com 15 centímetros de espessura, usando apenas o impacto de seus dedos. Lee treinou com alguns dos lutadores mais letais de sua época, incluindo boxeadores profissionais, praticantes de Kung Fu e até mesmo lutadores de rua. Ele nunca perdeu uma luta, seja em competições formais ou confrontos reais. Durante as filmagens de Enter the Dragon, Lee movimentava-se tão rapidamente que os diretores precisaram pedir para ele diminuir a velocidade para que as câmeras conseguissem capturar seus movimentos. Algumas cenas precisaram ser regravadas, porque Lee estava literalmente se movendo mais rápido que a tecnologia da época conseguia registrar. A força de Lee era desproporcional ao seu tamanho. Pesando apenas 64 quilos, ele conseguia executar exercícios que bodybuilders de 100 quilos não conseguiam replicar. Seu punch de 2 polegadas foi medido e revelou gerar força equivalente a um martelo de 75 quilos em movimento. Bruce Lee morreu tragicamente aos 32 anos, em 1973, mas estabeleceu padrões de excelência marcial que ninguém conseguiu superar em 5 décadas. Ele não foi apenas um lutador, foi um revolucionário que transformou como o mundo entende combate. 1. Iko Uwais, o Silat Mortal da Indonésia. Iko Uwais nasceu em Jakarta, Indonésia, em 1983, e desde criança foi imerso no mundo do Pencak Silat, uma arte marcial indonésia que é literalmente projetada para matar ou incapacitar oponentes da forma mais eficiente possível. Diferente das artes marciais esportivas,
que vemos no Ocidente, o Silat foi desenvolvido ao longo de séculos como um sistema de combate para guerras tribais reais. Não existem regras, não existem pontos, existe apenas sobrevivência ou morte. Wise começou a treinar aos 10 anos com mestres tradicionais, que ainda preservavam técnicas secretas passadas através de gerações de guerreiros. O treinamento incluía condicionamento extremo, socar troncos de árvores até os punhos sangrarem, chutar pedras até os ossos das canelas se tornarem indestrutíveis e desenvolver flexibilidade que permite ataques de ângulos impossíveis. O que torna Iko Uwais a arma humana mais letal desta lista é sua maestria em combate com múltiplos oponentes. O Silat foi especificamente desenvolvido para situações onde um guerreiro enfrenta vários atacantes simultaneamente, exatamente o que vemos em seus filmes. Durante as filmagens de The Raid, Uwais lutou contra 20 dublês profissionais, em uma sequência que durou 8 minutos contínuos. O que parece coreografia cinematográfica é, na verdade, Uwais aplicando técnicas reais de Silat em velocidade reduzida para evitar hospitalizar seus oponentes. A técnica mais aterrorizante de Uwais é sua capacidade de usar o próprio movimento dos atacantes contra eles. Em Silat, você não bloqueia ataques, você os redireciona, transformando a força do oponente em sua própria destruição. Uwais pode pegar o punho de um atacante e, com um movimento fluido, quebrar o braço, deslocar o ombro e incapacitar o oponente em menos de 2 segundos.